caros colegas advogados e advogadas do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas, de outros estados. Quero saudar a todos na pessoa do nosso presidente do Rio de Janeiro, essa figura extraordinária, como já disse o presidente Jarbas, com a coragem de fazer esse ato aqui no Rio de Janeiro, iniciar essa campanha nacional. Quero saudar você, Damuz, e saudar a todos que estão na mesa. Gostaria de pedir licença também para fazer uma saudação especial aos meus colegas conselheiros federais da bancada do Rio de Janeiro, na figura do professor Siqueira Castro, que é uma das poucas pessoas e uma das poucas vozes que faz com que o Conselho Federal silencie para ouvi-lo. No Conselho Federal, mesmo os que discordam do professor Siqueira Castro, são muitos, silenciam para ouvi-lo. Gostaria, portanto, de saudar essa valorosa bancada de conselheiros federais do Rio de Janeiro. Estou vendo Marcos Ministros ali, na pessoa do professor Siqueira Castro. Quero pedir licença também para fazer uma saudação especial a Durval Ramos Neto, meu colega conselheiro federal da Bahia. Eu penso, Durval, que eu estou aqui hoje falando, estou sentado ali, apenas porque fui aquele que propôs a eleição direta no Conselho Federal e propôs o plebiscito. Mas considere-se representado, e se eu pudesse, era você que estava aqui falando. Durval é um homem extraordinário. É desses jovens, ouvi o Damuz dizendo aqui, jovens de todas as idades. Durval talvez seja dos mais jovens no Conselho Federal. É aquele que está sempre na linha de frente, nas grandes lutas, nas grandes batalhas, nas grandes disputas e nas diretas já. Foi um companheiro insuperável. Essa campanha que nós lançamos lá é minha, é dele e é de todos os advogados da Bahia também. Queria pedir licença ainda para fazer uma saudação ao doutor Leonardo Campos, que está aqui, um querido amigo, neto de ex-presidente do Conselho Federal da OAB, do Caio Mário da Silva Pereira, um grande amigo aqui do Rio de Janeiro, que está aqui nesta manhã. Gostaria de saudar ele e toda a sua família. Gostaria também de saudar a Eunice Brasiliense, a presidente da Comissão de Eleições Diretas da OAB de Minas Gerais, com o qual eu aprendi não só a conhecer essa campanha que foi feita em Minas Gerais, como disse o presidente há alguns anos, mas também conviver mais de perto com advogado e advogada mineira. Então, minha saudação a você, Eunice. Eu não vou falar muito, não. Eu queria dizer que eu sou uma pessoa da Bahia e que tive a chance de ser de uma família que está com o pé no recôncavo, na beira do mar, e o pé no sertão. Eu queria começar com uma metáfora da beira do mar e terminar com uma metáfora do sertão. Um grande português, Agostinho da Silva, talvez um dos maiores intelectuais do século XX em Portugal, ao lado de Pessoa, tem uma frase extraordinária, ele que era um homem da beira do mar. A favor do vento, todos o fazem. É preciso navegar contra o vento. Nós temos navegado contra o vento da intolerância no Conselho Federal, contra o vento do medo do amanhã no Conselho Federal, contra o vento antidemocrático do Conselho Federal. Pode ser que vossas excelências não saibam, mas a elite política da OAB é muito conservadora. Conservadora demais, porque eu acho que é possível ser conservador, mas ser conservador alinhado a certos princípios. Eu não consigo entender como é que a nossa casa, a Casa da Liberdade, a casa que esteve à frente, como disse Damuz, das diretas já no Brasil, pode ser majoritariamente contrária às diretas já na OAB. Não consigo entender como pode a Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua elite política, negar-se a fazer um plebiscito para consultar os advogados. Eu escrevi, publiquei no Consultor Jurídico, esse foi o maior erro histórico político recente do Conselho Federal. Porque negar-se a ouvir os advogados é negar-se a reconhecer que nós estamos numa democracia representativa e que nós estamos lá apenas para representar a vontade dos advogados. Quando nós nos recusamos a ouvir os advogados, nós dizemos não à democracia representativa. Portanto, nós estamos lutando contra o vento, navegando contra o vento. No seu discurso de abertura da Conferência Nacional dos Advogados, em Curitiba, o presidente Ofir Cavalcante citou um baiano ilustre, radicado no Rio de Janeiro, democracia como valor universal, Carlos Nelson Coutinho. Na verdade, Carlos Nelson, um dos maiores marxistas vivos no Brasil, tem dito democracia como valor universal? Não, democratização como valor universal, porque é sempre no processo, porque está no processo histórico.
Exatamente porque está no processo histórico, pode ter avanços, pode ter recuos, pode ter retrocesso. E nós estamos começando hoje um movimento nacional para dizermos a todos os advogados quem está a favor do avanço, a ordem quer progresso, e quem está a favor do retrocesso. Democratização como valor universal. Por que direta já? Apenas para ter uma eleição e chamar os 700 mil advogados a votar? Só isso já seria suficiente. Mas não apenas por isso. A palavra-chave é legitimidade democrática, como, aliás, o presidente Jarbas mencionou. Nós queremos eleições diretas para que os candidatos venham a público dizer o que querem para a OAB. Convencer os advogados das suas plataformas e dos seus projetos. Não apenas porque nós gostamos de fulano ou de cicrano. O nosso processo eleitoral já está deslanchado, apesar da nossa legislação não permitir. Nós temos 2 pré-candidatos. O senhor secretário-geral, Marcos Vinícius, e o senhor vice-presidente, Alberto de Paulo. O que eles querem? Querem ser presidente nacional da ordem para quê? Eu já disse isso aos 2. Querem fazer o quê? Eu provavelmente não estarei lá, mas se tivesse, não votaria nos olhos de um ou de B, votaria nas propostas. Então, uma eleição direta será necessária e é necessária para que todos venham a público dizer o que querem. Nós não fazemos isso nos nossos estados. Nós temos aqui 3 presidentes eleitos que submeteram às urnas dos seus advogados e advogadas dizendo o que querem fazer. Eleições diretas para que nós tenhamos mais legitimidade democrática. E olha que eu não estou dizendo que os presidentes eleitos de forma indireta ao longo dos anos não tinham legitimidade democrática. Eu estou dizendo que é possível construir um processo mais democrático, com mais legitimidade democrática, através do debate das propostas da plataforma e, evidentemente, das alianças políticas que se formem ao longo do Brasil. Eu não tenho medo do amanhã. Eu não tenho medo do amanhã. Mesmo que eu não saiba exatamente o que vem, eu não tenho medo daquilo que pode ser o obscuro do amanhã. Em relação a isso, os poetas nos inspiram mais. Rabindranath Tagore, indiano, Prêmio Nobel de Literatura, diz o seguinte: se no horizonte o que nós vemos é uma grande escuridão, será o cintilar do encontro de nossos olhares que vai produzir o incêndio que iluminará o nosso futuro. Eu não tenho medo do amanhã. Eu não tenho medo do amanhã porque é o encontro dos nossos olhares que vai produzir o incêndio que vai iluminar a história da nossa instituição. Eu não tenho medo de ter uma eleição direta em que sejam chamados 700 mil advogados. Eu não tenho medo que digam que pode haver abuso do poder econômico, porque nossas eleições não são abusivas. Ninguém diz que a eleição aqui no Rio de Janeiro foi abusiva, que no Pará foi abusiva, que em Minas foi abusiva. E por que uma eleição para presidente nacional haverá de ser abusiva? Eu não tenho medo do amanhã. E eu quero concluir dizendo aos colegas, eu disse que faria uma metáfora inicial da beira do mar, eu quero terminar fazendo uma metáfora do sertão. Aliás, a minha terra, a Bahia, está vivendo a pior seca dos últimos 40 anos, e se não chover até outubro, será a pior dos últimos 100 anos. O homem do sertão é um forte. Eu acho que em cada brasileiro há um homem do sertão. Eu quero dizer a vocês que eu aprendi vendo uma bela apresentação de Assis Brasil, cantador, que disse o seguinte, Assis Brasil: eu sou cantador porque trago no peito o cheiro e a cor da minha terra, a memória de sangue dos meus mortos e a certeza de luta dos meus vivos. Eu não sou cantador, desafino até em parabéns para você, mas eu sou advogado da Bahia, e eu trago no peito a cor e o cheiro da minha terra, a memória de sangue dos meus mortos e a certeza de luta dos meus vivos. Contem comigo nessa luta. Renova o AB, direta já. Gostaria apenas de anunciar que esse evento está sendo